Boa noite, queridos. Tá terminando o dia, começando a nova semana. Mas durante o dia, todo o tempo que eu olhava as programações das igrejas, eu via que as igrejas estavam homenageando o seu pastor. E parabéns, pastor. O dia do pastor, se não me engano, é 22, foi ontem, mas a igreja faz no terceiro sábado do mês de outubro, tá? Eu vi muitos com presente, as esposas, então, muito bonito o que as igrejas fazem, tá? E eu queria agora dizer para vocês o seguinte, que eu não sei se eu vou falar para quem é pastor, que deve ser um grupo menor, ou se eu vou falar para você, tá? A função do pastor é cuidar das ovelhas, então eu sou uma ovelha. Essa ovelha, ela pode ser uma ovelha, tem gente que fala ovelha negra, ovelha perdida, ovelha boazinha, tá entendendo? Tem vários tipos de ovelha. E o pastor tem que ter uma habilidade para saber cuidar das suas ovelhas. Qual é a ovelha mais importante para o pastor? A Bíblia fala qual é a mais importante. Se você pegar a parábola que Jesus deixou para gente, que o pastor tinha 100 ovelhas. Ovelhas de verdade, tá? Bicho. E ele passava o dia todo num lugar que tivesse grama verdinha, água, e ficava ali, ele tinha um óleo para passar nas feridas, para a mosca não sentar e não sentar bicho, e afastava os outros animais que queriam comer as ovelhas, então era um trabalho intensivo. E à noite ele voltava para casa e daí ele contava. 1, 2, passa. Talvez até soubesse o nome de cada uma, de tanto que os pastores se dedicavam às ovelhas, né? Amavam as suas ovelhas. E um dia o pastor chegou em casa, contou, 97, 98, 99. Cadê aquela danada? Ele já sabia quem era. Aquela que não obedecia às ordens do pastor. E o pastor podia ter ido para a cama e falado assim, pague o teu erro agora. Você ficou para trás, durma na rua, a porta está fechada. O céu estava escuro, muitas nuvens, trovão. E o pastor pegou as ovelhas que eram obedientes, que não davam trabalho, e colocou todas dentro de um lugar seguro, coberto, colocou uma capa, pegou seu cajado e fez todo o trajeto de volta. E ela tinha um nome, vamos supor que ela fosse Mimosa. Mimosa! Mimosinha do papai! Cadê você, Mimosa? Papai veio te buscar, Mimosa. Mimosa! Responde, Mimosa! Papai tá aqui. E já começou a chover. E de repente ele escuta. Bé! Não, peraí, não tá bem meu bé, não. Bé! Mimosa! Bé! Ele escutou. Onde você está, Mimosa? Bé! E quando ele escutou o som, ele percebeu que era tipo uma pedreira, tá? Ela havia escorregado e ficou enganchada nos... Sabe, na pedreira tem umas árvores? E ela ficou ali enganchada. Ainda bem, porque ela não caiu, senão ela poderia ter morrido. E ele pegou e... Gente, olha, à noite, chovendo, pedra escorregando, o pastor deitou, enganchou o pé dele numa pedra, tá? Pegou o seu cajado e
enganchou aqui no pescoço da mimosa e puxou a mimosa. Aí vem o restante da história, que eu acho a parte mais bonita. Ele salvou a mimosa. A mimosa tremia de fome, de sede, de medo, de tudo, sabe? E o pastor colocou ela no colo e levou ela para casa no colo. Ela não tinha condições de andar. E quando chegou em casa, ele agasalhou, deu comida e falou: Mimosa, hoje você não vai dormir lá no meio das suas amiguinhas. Você vai dormir com o papai. Você está nervosa, você pode precisar de cuidados à noite. Você vai dormir aqui. Fez uma caminha bem quentinha para a Mimosa do lado da cama dele. Por que Jesus deixou essa parábola? Porque Jesus sabe que na igreja tem todo tipo de ovelha. Todo tipo de ovelha. As ovelhas que você não precisa ter preocupação nenhuma são corretas. Tem as ovelhas que de vez em quando ficam doentes. Tem que dar um cuidado especial. Tem as ovelhas que de repente, às vezes sai fora do rebanho, ele tem que buscar. E tem a mimosa. Toda a igreja tem uma mimosa. Aí a pergunta que eu fiz: qual foi a ovelha mais importante para o pastor? Que ele deu a sua vida, porque ele podia ter escorregado ali e caído. Foi a mimosa. E eu acredito que ao pastor fazer aquilo, não dá uma bronca nela. Não chega. Amanhã você não vai. Amanhã você vai ficar de castigo. Ela já estava tremendo. Não, gente. O bom pastor, ele ama as suas ovelhas. Ele cuida com carinho. Ele carrega no colo. Ele coloca dentro do seu quarto para poder ela dormir em segurança. E eu venho de uma família que é religiosa, né? Acho que muitos de vocês aí também. E tem todos os pastores que passaram na minha vida, na minha mente. Mas tem um que eu nunca esqueci. Já faleceu. Pastor Simão Pedro Mansky. Ele foi pastor da minha igreja por 13 anos. Ele não tinha carro. Naquela época era tudo muito simples. Ele cuidava praticamente de quase do estado de Minas Gerais inteiro. Ele viajava, ficava meses fora. A gente já sabia que o pastor estava fazendo o trabalho dele longe, tá? A esposa dele ficava lá, cuidando da gente, quando a gente precisava de alguma coisa. E esse pastor, ele ia em fazendas, ele ia nos lugares... Pensa que ele era carinhoso? Aí quando ele chegava, e na casa dele tinha uma geladeira, daquelas velhas, e na nossa casa não tinha geladeira porque não tinha luz. Aí eu gritava: pastor, posso beber água gelada? Aí ele falava lá de cima: vou botar sabão. Ó, pra você ver. Vou botar sabão na água, para você não vir mais aqui beber água gelada. Mas isso era a forma carinhosa dele tratar a gente. Era um alemão seco, assim, no vocabulário, mas a gente aprendeu uma coisa: amá-lo do jeito que ele era. E eu acredito que todos nós da minha idade que passou pelo pastor Simão Pedro Mansky tem saudade e quer ir para o céu para encontrar com o pastor Mansky. E meu pai trabalhou e meu pai comprou um Jeep e deu para o pastor. Por que era um Jeep? Porque ele andava em estrada de chão. 1 mês, 2 meses fora.
E quando chegava, fazia as coisas ali na igreja central e ia embora de novo. Nunca vi aquele pastor tirando férias, nunca vi aquele pastor com luxo. Morava do lado da igreja, a gente perturbava o tempo todo querendo ir na casa dele. Tá? Mas ficou na minha emoção. Ele fez a consagração da minha irmã Eliane e fez o batismo de... Então, sinal que ele ficou pelo menos 15 anos nessa igreja. Se você hoje se sente uma ovelha que está fora do redil, você é membro, tá? Nem todos os pastores têm a mesma habilidade de dar a sua vida pelo membro, tá? Tente acertar da forma que for melhor para você. Sabe por quê? Religião, ela é baseada na fé. E a fé vem junto com o amor. Você precisa amar. Amar, que eu digo o seguinte, quando você vê aquele pastor ali na frente pregando, ele está representando a imagem de Jesus. E você precisa, se você tem alguma coisa que você não gosta no pastor, que faz com que a imagem dele chegue para você distorcida, ore a Deus para Deus colocar uma imagem, que é a imagem, quando você olhar para o pastor, a imagem de Jesus. E aí sua vida será diferente. Tá? E um recadinho para os pastores. Hoje, o mundo está baseado na tecnologia, mas o ser humano não. O ser humano ainda ele é movido a emoções, a alegria, tristeza, toque, visita, uma palavra carinhosa. Então não adianta você usar a tecnologia, e hoje tem corais que cantam, que fazem uns negócios redondos e fazem uns malabarismos para a música ficar mais bonita, e o quarteto e não sei o que, show. Nós não queremos show, pastor. Tá? O show pode existir, mas nós, como seres humanos, nós estamos esperando o pastor humano. Esse pastor que eu estou falando, ele visitava todos os membros da igreja. E talvez a minha casa era a casa que ele mais gostava de ir. Sabe por quê? Minha mãe fazia a gente vestir roupa de sábado, quando o pastor ia lá em casa. E era na hora exata, alemão. E tinha uma cristaleira na sala que tinha umas xícaras, e tinha a xícara do pastor para beber cevada. E o pastor talvez nem gostasse da cevada. Minha mãe fazia um bolo e servia a cevada, e o pastor lia uma porção da Bíblia, perguntava como é que a gente estava, e lia a Bíblia, e fazia oração, e o pastor ia embora. Uma coisa rápida. Mas ele não deixava de tomar a cevada, deve ser cheia de açúcar da minha mãe. Oh, meu Deus! E o pastor tomava aquilo com tanto prazer e ia embora. Meus amores, esse recado foi para os membros e para os pastores. E nós temos como membros a responsabilidade de trazer outras ovelhas para a igreja. O pastor é o que coordena tudo. Então, se existe um atrito entre um e outro, a ovelha olha assim, eu não quero ficar nesse lugar, não. Eu vou para outro rebanho. E tem outros rebanhos, né? Então, a forma melhor que tem de você fazer o trabalho que Deus pede para você é você pedir a Deus. Deus, não coloque a figura humana, do ser humano na minha frente, coloque a figura de Jesus. E pastores, orem para que vocês sejam representantes de Jesus
aqui na terra. Eu fui casada com um pastor, fui esposa de pastor. Eu estou falando isso também de conhecimento, tá? E eu lembro como que era sacrificada. Ele tinha 10 igrejas no final, e ele fazia culto na hora da escola sabatina, no culto, para poder visitar todas as igrejas. Às vezes fazia culto na terça, na outra na quarta, para poder alcançar todas as igrejas. E eu dividia com ele. Ele fazia culto numa igreja, eu fazia na outra, e nós praticamente não ficávamos juntos, porque eu ia para uma e ele ia para outra, porque eu achava o trabalho dele, o trabalho de um pastor não é um trabalho, é um privilégio. E hoje, deve ter no Rio de Janeiro muitas meninas chamadas Patrícia, em homenagem à minha filha, e muitos meninos que nasceram na época que ele faleceu, chamado Romero. Eu já recebi algumas fotos. Por quê? Talvez pela forma que ele conduzia as suas ovelhas, tá? Desejo a vocês uma boa semana e que Deus abençoe seu lar. E se você não tem um pastor, Jesus é o bom pastor. Ele ama suas ovelhas do jeito que você é. Ele te carrega no colo. Quantas figuras que eu já vi de Jesus com a ovelhinha. Essa ovelhinha significa você. Não importa como você seja, ele te carrega no colo. Ele não briga com você. Ele não vê seus defeitos. Ele vê as condições que você tem de deixar esses defeitos e você ser uma pessoa melhor, tá? De mimosa, não mais ir na pedra que é perigoso, tá? E eu espero que você encontre o seu verdadeiro pastor, que é Jesus, durante essa semana. Amém.